Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje falaremos sobre um tema importantíssimo. Hoje eu vou te mostrar o que é um breakout de verdade, como medir o volume relativo, 3 contextos que potencializam rompimentos, entradas, stops e alvos e o detector de falso rompimento. Estamos falando sobre o volume. Você já deve ter comprado um lindo rompimento e o preço do candles depois sumiu. Você hoje vai aprender a separar a força real do falso alarme com uma regra simples, a do volume. Só que olha, gente, parece inofensivo o volume, mas ele tem uma importância tão grande que você consegue detectar o início de direcionais. Você consegue detectar o final de um direcional, que é o impulso e exaustão de um movimento. Você consegue ver com muita clareza os ralis se formando. Gente, é muito interessante observar o poder do volume. Então, vamos começar pelo básico do básico. O volume, ele tende a crescer nos rompimentos e ele reduz com as correções. Beleza, entendeu? Rompimento. O rompimento teve a entrada do volume, o preço decresce, há uma queda. Aí o que é que nós temos depois? O volume some. Nessa ausência do volume, temos uma correção. Então, o direcional é de baixa, tá? Ao rompimento, e aí o volume some na correção, olha aqui. Que interessante. Ele vai ali confirmar, né? Finaliza o pullback confirmando o suporte que foi rompido aqui, que agora é resistência. Ele confirma e valida, finaliza o pullback e volta a derreter. E aí o volume vai assombrosamente subindo de novo. Ou seja, ele vai recuando quando está corrigindo e ele vai avançando seguindo o curso direcional. Beleza? Então, rompimentos com volume, ótimo. Rompimentos sem volume, espera a confirmação, porque na confirmação pode ter o volume ou simplesmente ele vai falhar e aí nós temos o falso rompimento e aí ele vai virar a mão a partir dali. Mas para todos os efeitos é necessário a ausência de volume para termos um rally confirmado, um impulso, tá? Então a ausência sempre vai ser considerada como uma correção, a ausência de volume. Então aqui temos um rompimento que demorou para acontecer, ele rompeu, não tinha força, não tinha volume, então ele lateralizou ali, consolidou ali, não tinha força também para subir e o preço mergulhou. Quando a gente teve esse mergulho, olha o volume subindo com o preço caindo, volume subindo, preço caindo. E aí, o que acontece quando ele chega nessa região aqui? O preço começa a corrigir o movimento de baixa e o volume começa a cair. Então, preço corrigindo, volume caindo. Ele finaliza o pullback na base que rompeu, ele vai lá e confirma ela, ok, é isso mesmo, é para baixo, e aí derrete. E aí o volume novamente cresce. Então, tendência, cresce volume, correção, reduz volume, volta para a tendência, cresce volume. E aí vai ficar nessa brincadeira, nesse zigue-zague. Cresce volume na tendência, reduz volume na correção. Cresce volume na tendência, reduz volume na correção. Tem um ponto muito importante que pouca gente fala, que é um super segredo. Os rompimentos sem volume, que não revertem. Porque há rompimentos sem volume que eles não revertem, porque não existe a força contrária, tá? E aí, o que fazer nessas situações? Eu entro mesmo assim? Não, você evita entrar sem volume. Você espera que entre volume em algum momento, principalmente
se for em um teste. Teste do quê? Teste do suporte que rompeu. Tá? Rompeu o suporte? Tem o direito da dúvida? Tem. Ele volta, ele testa. Então, teste, olha só, trouxe volume, e aí o preço vai caindo e o volume começa a subir. Porque não é só um pico, é importante o crescimento. Tá? O volume, ele é a saúde do movimento. Então, um pico não significa nada. Você tem um volume muito forte e depois não teve volume mais, não, é muito melhor um volume crescente do que um volume muito exacerbado, completamente fora da média, completamente fora do normal, tá bom? Então aí nós temos, claramente nesse caso, né, o rompimento sem volume, foi testar, porque não tinha volume, no teste confirmou, quando confirmou, começa a entrar o volume e houve a decisão, não, é para baixo mesmo, esse suporte virou resistência, ele é forte, vamos vender. E aí vai todo mundo vendendo. Então, o teste trouxe o volume. E aí segue a mesma premissa. Nós temos correções que são com menos volume e, lógico, a tendência seguindo com volume, ok? Gente, a gente já observou duas circunstâncias importantíssimas, né? A primeira é, nós temos o aumento do volume nos rompimentos e a redução nas correções. E quando rompe sem volume e ele não reverte, ele pode ter volume no teste. E você deve aguardar, esperar. Só que nós temos muitas vezes a formação, isso é muito interessante ser observado, né, de figuras que são, de alguma maneira, uma lateralidade maior, uma lateralidade ali mais exacerbada dentro de um padrão, e há uma redução de volatilidade, uma redução do volume, há uma compressão também. E aí é um indicativo muito claro que o mercado está lateral. Então, se você observar aqui, olha o volume como está baixo. Está num canal de alta, tendência de baixa, canal de alta. Olha como o preço está morto, o volume está morto. Então, o que você vai caçar aqui? Nada. Você precisa da entrada de volume, o preço está claramente lateral. Então você vai esperar um rompimento dessas extremidades, seja da extremidade superior do canal ou inferior, e entrar volume quando romper. Tá? Então olha que interessante o comparativo aqui, ó. Quando rompeu o suporte, entrou volume. Tá? Olha o volume entrando. Então ele caiu. E aí quando chega nesse candle, o volume estabiliza. E aí ele lateraliza. Ele faz até movimentos que parecem ter alguma importância, esse movimento de alta aqui, só que sem volume. Aí ele vai ficar o quê? Para lá e para cá, num range de movimentação. Então vou aproximar para você conseguir observar de mais pertinho, tá? Então nós temos o rompimento do suporte, aumento do volume. Olha aqui o aumento do volume. O preço caiu forte. O volume estabiliza, o preço pode até fingir que vai continuar volátil, mas ele mente. Ele não continua, ele simplesmente fica naquela faixa preso. Então, geralmente, você vai ver também em padrões, padrões de figuras, em estruturas, em microestruturas, nas mais variadas formas de expressão gráfica, isso acontecer. Mercado consolida, volume cai. Nesse tipo de mercado, você até tentar ali, de alguma maneira, operações
que tenham ali um setup de lateralidade, de controle da volatilidade, ou seja, ele fica naquela banda superior e inferior e não ter força para ir além disso. Então, se o preço acaba ficando preso naquele range, você tem um ponto bom de comprar e vender com uma certa previsibilidade da movimentação, ou seja, para estratégias laterais, a redução de volume é interessante. Um exemplo de estratégia lateral é as bandas de Bollinger, um exemplo, a estratégia de quando o preço atinge uma extremidade e fecha dentro, né? E é uma estratégia muito utilizada nesse tipo de mercado que está preso dentro de um range de movimentação. Então é muito importante ficar atento a isso. Eu tenho um volume que ele está dentro de uma faixa de normalidade, ele está praticamente numa faixa, como aqui, né? Paradão, eu estou dentro de uma lateralidade, não tem muito o que fazer, tá bom? Olha a diferença quando ele está em tendência. Você vê picos, você vê vales, você vê picos, vê vales, ou seja, ele vai se comportando de acordo com o interesse dos players, né? Porque ele demonstra claramente esse interesse, né? Volume é interesse. Se tem volume, tem interesse. Então, sempre quando a gente vai parar para observar uma zona de fundo, uma zona de topo, o mercado está prestes a romper, fica de olho nisso. Fica de olho nisso. E olha que interessante, nesse caso aqui, nesses dois casos, né, que eu destaco, é muito frequente isso acontecer. Os rompimentos não virem de cara com volume e na confirmação ter o volume. Então você pode até ficar desatento e simplesmente largar uma posição que pode sim, de alguma maneira, ser concretizado. Ao mesmo tempo, gente, quando nós temos uma posição que há, de certa maneira, ausência de volume e temos o indicativo da virada, também é uma excelente oportunidade, mas com as suas devidas ressalvas em relação à importância da leitura do contexto, tá? Você lê o contexto é muito importante, seja o contexto de onda, seja o contexto de médias móveis, de qualquer ferramenta que você venha a usar, de qualquer natureza, seja um oscilador direcional, o que seja, mas é importante você ambientar sempre no contexto, principalmente quando você está operando contrário a uma lógica geral, né? Quando a gente tem um rompimento de baixa, nós temos o controle ali naquele momento dos vendidos forçando para baixo. Se tem de alguma maneira uma movimentação ali dos comprados, pode ser apenas uma busca pela liquidez para jogar para baixo, né? Muitas vezes a gente observa isso. O preço ele rompe, ele falso rompe, ele diz, olha, aqui teve uma trap. Olha um caso muito claro que muita gente ia ser estopado. O preço fechou aqui embaixo, aí ele fez um engolfo de alta mal feito, porque não engolfou todo o candle, mas foi mais da metade do candle, e aí boa parte dos traders faria o quê? Nós tivemos o quê? Um rompimento, primeiro ele fechou abaixo, tá? Primeiro ele fechou abaixo, depois ele fechou acima. Então eu tenho uma virada, eu tenho um indicativo de virada, claro, ok? Porque ele puxou a liquidez aqui e virou. E aí, muitos compraram. Foi até 3 candles aqui, ó. Basicamente 45 minutos subindo. Só que aí, ó, quando deu a virada, como ela, de fato, foi bem mais interessante do que a lógica, né, dos comprados aqui. Então,
o contexto, a leitura do contexto, né? Qual é o contexto? Poxa, eu tenho um gap aqui, ele foi lá tentar fechar gap, ele falhou de certa forma, aí fez, né, topos aqui mais baixos, rompeu este suporte, fez pivô, jogou para baixo, ou seja, o contexto todo está bem favorável aos vendedores, correto? Eu tenho vários fatos que mostram, de certa forma, um controle por parte deles, né? E aqui eles eram um respiro, eles simplesmente soltaram, aliviaram a mão, né? Deixaram o preço respirar, porque eles iam forte, ó, praticamente fortes demais. Cada candle aqui, com pouquíssimo pavio. E aí eles respiram, deixam respirar, o preço volta, eles puxam toda a liquidez, eles catalisam a liquidez, o pessoal que achou que aqui era uma trap, e aí comprou, eles topam todo mundo, e aí o mercado frustrado lateraliza, não tem força de ir para a lógica contrária, e com pouco tempo depois volta a força dos vendidos, liga de novo o robozinho lá vendido e ele segue derrubando o preço, o volume volta a subir. Então podemos dizer que essa faixa aqui, quando o preço joga para baixo de novo e falha novamente, ele lateraliza. Então basicamente ele está aceitando, olha, é uma questão de tempo para eu mergulhar de novo. Então é você entender o que é que o preço está contando, não tentar adivinhar o futuro, mas sim tentar compreender o que ele está dizendo agora. O que ele está dizendo agora claramente para mim aqui eu não tenho interesse nenhum em sair daqui. Então, uma coisa está anulando a outra. Se esse candle aqui verdinho anulou esse rompimento de suporte e esse aqui fez a mesma coisa, essa neutralizada que deu em vários candles aqui presos nessa faixa, também anulou qualquer perspectiva de alta. Então, lógico que o preço vai seguir o curso natural do controle aqui da narrativa, da tendência, que é de baixa, tá? Então, você consegue compreender muito bem, através do volume e através da leitura contextual, o que nós temos para hoje. E aí, olha o que acontece. Ele volta, olha o vácuo do volume, como expliquei, e quando ele volta, ele chega aqui, ele finaliza o pullback, tá? Ele testa onde ele rompeu, ele vê que de fato é forte, e depois vem a maior das pernas. A maior das pernas vem aí. Tem uma ligação clara do porquê que essa é a maior das pernas, tá? Não só porque esse é o terceiro movimento, não é só por isso, né? Seria o terceiro movimento direcional e praticamente o terceiro pico aqui, mas pico de volume, tá? Que eu digo. Mas principalmente, olha isso, principalmente porque nós tivemos dentro do contexto uma confirmação de força da região. Então a região, em torno de 147,841, demonstrou ser forte o suficiente, tá? Com todo o histórico ali do passado, para jogar o preço para baixo. Então sempre a tendência tá todo mundo vendendo, para de vender. Olha o abismo aqui, não tem ninguém negociando. O preço vai voltando. É basicamente isso. Aí o pessoal liga o robozinho de novo, começa a vender, olha o dinheiro entrando. Então, o dinheiro entrou, o dinheiro ficou paradinho, o dinheiro voltou de novo. Ou seja, mais dinheiro foi adicionado à festa. É o que nós temos. E isso nós conseguimos observar pelo volume. Dinheiro entrou, volume entrou. Dinheiro ficou quietinho, olha o volume aqui. Ninguém está negociando, fazendo nada. Aí testou novamente, ok. Opa,
essa venda é interessante, tem um custo-benefício interessante, que mostra que é um ponto forte, é um ponto de importância, é um ponto validado, e também o risco-retorno é bem interessante. Se você posicionar o seu stop aqui, você vai pegar um risco-retorno altíssimo, né? Então o mercado também trabalha com a ideia de eficiência, com a ideia de risco-retorno. E nesse outro exemplo, a gente tem a progressividade do volume. Todo mundo olha muito para os picos e para os vales, mas olha muito pouco para a progressividade, tá? E a progressividade é isso aqui. Ele rompeu sem volume, mas novamente não teve força para fazer um movimento contrário. Então, ele, através do teste, demonstra a força da região, liga o robozinho ali, o player, e ele vai derrubando o mercado, ou dentro, brincadeiras à parte, ele valida, os players validam aquela região ali como de fato uma região de gatilho de venda e começa a adicionar dinheiro à posição, a vender. E aí há uma progressividade no volume, tá? O volume ele começa a subir e o preço vai caindo. Então ele vai acompanhando, tá? E isso é muito interessante. Geralmente, aí vem um ponto a se observar, tá? Geralmente, quando a gente tem correções que têm um volume maior, tudo bem que ela estava com um volume forte, né? Essa correção até ensaiou uma reação mais aguda, e aí aqui, ó, o volume já foi indo para o vale, ó, né? E foi aos poucos novamente tomando gosto à venda. E a coisa foi longe, olha que interessante. Então essa progressividade, né, desses vales, desses picos, você vai conseguindo ver, perceber a dinâmica. Então vamos agora aos pontos de entrada, de stop, etc. Gente, eu vou posicionar com a ferramenta aqui, ó, posição vendida. Eu vou mostrar claramente a vocês o melhor ponto para entrar em uma posição. Primeiro a gente tem a questão do risco-retorno, que seria após toda essa celeuma, né? O rompimento com volume, tá? E aí a gente ter o destaque desse volume que vai entrando progressivamente, e a gente pode perceber a partir desse candle, né, o volume entrando, e a gente tendo a percepção de fato de continuidade até este suporte, tá? Só que você perceber a entrada de volume é um cruzamento entre o contexto, o volume propriamente dito, tá? E a progressividade e a evolução que você percebe na movimentação dos plays. Principalmente aqui, ó, que ele está congelado, ele está numa zona congelada e ele simplesmente começa a fluir, e fluir com uma certa facilidade. Você vê no candle que não há mais pavis, ele está bem sólido e tal. Então aí você tem essa progressividade. Sempre que você trabalha com esse tipo de critério, você tenta colocar o teu stop, posicionar o teu stop dentro da lógica protetiva, que é qual é o ponto mais importante, tá, para a movimentação. Essa faixa vermelha. Então eu vou posicionar levemente fora dele. Que se essa é a zona de maior conflito, fora dessa zona, eu sei que se for pego o meu stop, não tem mais o que fazer. Simplesmente é game over, ok? Para aquela posição, certamente. E o risco-retorno, você deve sempre posicionar ali um risco-retorno favorável,
né? 2, 3, caso você não consiga, pelo menos que seja positivo, né? Uma razão de retorno positiva e não uma razão de retorno negativa, tá? Que é muito praticado em tempos gráficos menores. Então busque uma razão de retorno positivo. Então se você tivesse aqui visto, ok, eu esperei a entrada de volume, eu entrei ou neste primeiro candle saindo da lateralidade mais fluido, ele está sem pavio, ele está sólido, ou este candle, ou de fato o rompimento deste suporte, que aí seria, na minha visão, válido também, teria confirmação aí de uma progressividade, mas não teria um stop atraente, tá? Para um risco retorno aceitável. Então, o primeiro candle que demonstrasse uma progressividade no volume, um aumento do volume, e que tivesse saído de uma lateralidade e não tivesse pavis, seria para mim o candle mais aceitável, tá? Para fazer a minha entrada. Neste exemplo aqui, sempre com a leitura contextual. E aí eu tenho claramente uma razão que eu vou tentar colocar ela uma razão positiva, então eu vou colocar ou um fundo anterior ou uma razão positiva ali de 2 para 1, tá? Vou olhar para trás se tem um fundo anterior, se não tiver, nesse caso tinha, né, esse fundo anterior, eu vou marcar essa região ou vou simplesmente colocar aqui a minha razão 2 para 1 e etc. e já era, tá? Então seria esse ponto. Uma entrada bem difícil, uma entrada mais fácil seria essa aqui, que é na progressividade do volume, começa a entrar volume, e você tem aqui, ó, um candle dando uma forte indicação, um padrão dando uma forte indicação de ativação de venda, um teste excelente no suporte, com forte pavio, um corpo pequenino, porém vermelho. Então, olha a razão de retorno, né? Se você fosse pegar o suporte, este suporte anterior, esse suporte aqui, olha o tamanho da razão de retorno que você teria. Então, essa é a eficiência que os players buscam, tá? Uma eficiência de 6 para 1, né? Um risco-retorno, uma razão risco-retorno. 6 de ganho para 1 de risco. Então é isso que esse seria o ideal. E ao mesmo tempo você vê claramente, né, a progressividade nesse. Olha a saída do vale. O vale aqui, a entrada de volume da progressividade. Tem outros traders que preferem colocar ali uma média, né, como eu já mencionei, também colocar uma média e buscar. Isso varia muito. Na leitura contextual, você pode seguir esses critérios que eu estou dizendo, que vai ser interessante também, como você pode ver, funciona bem. Então você poderia colocar tanto a razão positiva, neste caso aqui, como também poderia colocar claramente a saída no suporte anterior. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha agregado ao seu conhecimento. Continue conectado às principais redes da FP Markets e nos vemos na próxima. Até mais!